A economia ainda não decolou. O que está acontecendo? Vamos falar disso já já? Te espero. Você está assistindo o Planeta Economia com Reinaldo Caféu. Blue Sol, energia solar. Grupo Mátesis. Unimed Bauru. Revista Atenção. News. O Banco Central divulga periodicamente o desempenho da economia, uma prévia do que pode estar acontecendo com o crescimento ou não da economia, uma prévia do Produto Interno Bruto. Chama-se IBCBR, que é a atividade do Banco Central. Fecha sempre 2 meses depois. Temos agora a divulgação do resultado do mês de fevereiro, comparado com o mês de janeiro, e veio com queda de 0,73%. Portanto, a nossa economia em fevereiro recuou se comparado ao mês de janeiro. O que chama a atenção é que no mês de janeiro nós já tínhamos observado um recuo de 0,31%. E o que isso significa? Que se no mês de março nós tivemos um novo recuo, pela primeira vez desde 2016, nós vamos ter um trimestre comparado com outro trimestre apresentando recuo, ou seja, a nossa economia está andando para trás. Insisto, é uma prévia ainda do PIB, esses números serão validados pelo IBGE lá na frente e nós vamos saber o resultado de março lá no mês de maio. Mas vamos entender o que está acontecendo. Você deve se lembrar que a expectativa depois da eleição de Jair Bolsonaro era muito positiva para a nossa economia. Um crescimento de até 2,5%, podendo até ser mais para o ano de 2019. Entramos no mês de janeiro, já com a posse do Jair Bolsonaro, com um diagnóstico adequado dos problemas graves da nossa economia, mas nós já tivemos ali uma morosidade. A cirurgia de Bolsonaro, que é aquela uma corretiva em relação à facada que ele recebeu ano passado, demorou um pouco mais do que se imaginava, a sua recuperação foi muito lenta e as reformas estruturantes, e a principal delas, que é a reforma da Previdência, demorou para ser apresentada ao Congresso. Claro, o Congresso voltou só no mês de fevereiro, isso também criou um certo lapso aí, mas o governo Bolsonaro começou a errar a mão. Aquela expectativa positiva que os agentes econômicos tinham, aquela lua de mel, vamos colocar, com o governo Bolsonaro, começou aos poucos esfriar. E nada de concreto efetivamente aconteceu neste período. Ou seja, morosidade para apresentar as reformas, dificuldade na articulação política com o Congresso Nacional, indas e vindas, problemas com o presidente da Câmara, o Maia, enfim, uma série de senões, inclusive com a saída de 3 ministros nomeados, tudo isso foi dando um indicador de que, olha, talvez aquela velocidade que imaginava que a economia poderia acontecer, efetivamente não aconteceu. O resultado é exatamente esse. Os números não mentem e nós temos, então, em 2 prévias do que pode estar acontecendo com o desempenho da economia, andando para trás. Tivemos também que levar em conta que no mês de fevereiro houve aquele problema em Brumadinho, então a produção da Vale também despencou. Ela sozinha seria capaz de derrubar muito o Produto Interno Bruto? Não, mas a somatória de inúmeros fatores, inclusive o baixo desempenho da Vale, culminou com tudo isso fez com que nós tivéssemos esse resultado ruim. Enfim, as expectativas não foram atendidas. Então nós vamos agora jogar a toalha? Não. Está em curso uma discussão sobre a reforma. Tem dificuldade de articulação política? Tem. Tem errado a mão no tocante à condução de algumas variáveis. Nós vimos aí recentemente o problema da intervenção do presidente diretamente na questão dos preços da Petrobras. Enfim, tudo isso cria um mal-estar. Mas o que eu tenho observado também é que depois de alguns pronunciamentos equivocados, de uma tentativa e erro, sempre tem tido um amadurecimento. Isso pode ser também fruto de um aprendizado, de como lidar com todo o poder que um presidente da República tem. Em outras palavras, eu entendo que nós devemos ainda dar um voto de confiança, se não à pessoa do Jair Bolsonaro como símbolo, mas a equipe econômica que está por trás disso. É uma equipe robusta, capaz,
como eu disse, fez o diagnóstico adequado em relação à economia brasileira, então não tem por que ainda não continuar acreditando. Qual é o grande problema? Sem nada concreto sendo feito na economia, os meses vão passando, as expectativas vão diminuindo, vamos perdendo tempo. Podemos estar agora até com a economia, diria, perdida para esse ano, mas talvez aquele crescimento que a gente imaginava de 2,5%, 2%, não ocorra. Quanto mais retarda isso, mais nós vamos depender do desempenho do segundo semestre. E o segundo semestre sozinho não será capaz de recuperar o primeiro semestre perdido. E aí, de prática, o que você tem que fazer? Continuar acreditando. Tem informações de que alguns setores já começaram a ter respostas de venda. Há ainda uma série de ações que vão ser implementadas. Portanto, eu, se fosse você, e tenho feito isso nos meus negócios, continuo acreditando, continuo apostando, mas reduzir um pouco a velocidade na tomada de decisão. Ou seja, continuo acreditando no potencial do mercado, mas botei os pés no chão. Vamos aí, aquela expectativa de crescer muito, vamos um pouquinho mais devagar. Mas ela virá. Não é possível que o Brasil ande para trás. Nós temos que utilizar das duas recessões de 2 anos de baixo crescimento para um aprendizado. E esse aprendizado indica precisamos ter um modelo econômico mais consistente. É essa a aposta na equipe atual do governo Bolsonaro. Vamos dar um voto de confiança, apesar dos números ruins? Eu, se fosse você, daria. Vai ser agora? Não. Talvez um pouco mais forte no segundo semestre. Mas vamos continuar acreditando. Isso não é ser leviano, não. É acreditar que existe um grande potencial e ele poderá ser explorado. Se ajustar alguma coisinha, não tenha dúvida, esse mercado volta a ser um mercado de crescimento econômico. Eu acredito nisso. Viu só? O planeta nos gira em torno da economia? Gira sim. Se você quer saber mais sobre economia e finanças, acesse os nossos vídeos aqui no canal Planeta Economia. Não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, também acionar o sininho ali para receber as nossas notificações. Eu também peço para você compartilhar os nossos vídeos. Eu sei que muita gente está fazendo uso desses vídeos, inclusive em sala de aula. Isso deixa a gente muito feliz. Eu sempre convido você para fazer parte do canal Planeta Economia.